Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus e de Jesus esteja nos vossos lares, esteja com cada um dos vossos entes queridos, famílias, amigos e toda a humanidade, do hemisfério norte ao hemisfério sul, recebendo essas bênçãos que caem incessantemente do Pai, reconfortando os nossos corações, acalmando as nossas aflições. E o tema de hoje, meus queridos irmãos, é justamente esta visão de nós, pobre humanidade, pobre de nós que sofremos de sede, enquanto temos o jarro de água viva ao nosso alcance. Lembremos-nos que Jesus é a fonte de água viva, é o pão da vida, e nós somos, como seus discípulos, somos o sal da terra. Nós, cada um de nós, somos filhos do mesmo Pai amoroso. Não percam a esperança, o otimismo, não percam a certeza que Deus e Jesus está conosco sempre. Lembram-se da história das pegadas na areia? Pois é, estamos no colo de Jesus, amparados sempre pelo Pai, e por este, que é nosso mestre e nosso amigo. Nunca esquecemos disso. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Esta passagem em Mateus, no capítulo 11, versículo de 28 a 30, analisem, meus irmãos, foi dita por alguém que tem autoridade. Quem, a não ser o Filho de Deus, seu braço direito, revestido da autoridade do Senhor Supremo, chamaria a responsabilidade para si e a mantivesse até o final? Como disse Gamaliel, se for obra dos homens, vai extinguir-se por si mesma. Agora, se for por vontade de Deus, nada do que se faça vai por fim na obra. E foi o que aconteceu. A palavra consoladora do Mestre ainda está entre nós, como fonte de água viva. Suas palavras são o pão que alimenta a nossa alma. Reflitam nessa passagem, meus irmãos. Jesus nos convidando, nos chamando a ir até Ele, levando a responsabilidade para Ele. Por isso, meus irmãos, cultivemos em nosso lar a paciência, a fé e a esperança. As preces de muitos foram ouvidas por Deus quando em oração pedimos: Senhor, dai-me paciência. Senhor, dai-me tolerância. Senhor, dai-nos a esperança. Senhor, aumente a nossa fé. Que lugar mais propício para exercermos nossa cristandade que o nosso lar? Como sabemos, é o cadinho dado por Deus para os reajustes que nós precisamos experimentar, para enfim brilharmos como diamante, realizando em nós o que o Cristo Jesus disse: sois luz. Que lugar mais propício para exercitar o amor como pais aos seus filhos e como filhos aos seus pais? Pois, ao contrário do que muita gente diz e pensa, imploramos a Deus para reencarnar, para, através de nova experiência, acertarmos o caminho reto que leva ao Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo,
encontramos no capítulo O Cristo Consolador, em seu item 2, o seguinte trecho: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aqueles que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A sua lei, meus irmãos, então é: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao vosso próximo como a si mesmo. Esse é o seu jugo e o seu fardo. E não é tão pesado, meus irmãos. E o Espiritismo é o Consolador prometido, como escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 15 a 17 e 26, onde diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E diz Jesus, como o Espírito Verdade, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, o Cristo Consolador, agora o item 5. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantarem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro. Reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a chamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades.
São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vozes vos chamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Em outro trecho, no item 6, vemos: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daqueles que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Nesse trecho, o Espírito da Verdade nos dá a certeza de que Ele está sempre conosco no aperfeiçoamento de nós próprios, quando Ele fala a vossa maleável argila. Do material que somos feitos, nós podemos melhorá-la, mas só podemos melhorá-la os ensinamentos do Cristo, que ensinou-nos que o Pai é nosso Pai amoroso. E em outro trecho, agora no item 7, diz: sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis em qualquer lugar a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Por isso que nós começamos a falar que Jesus é a fonte de água viva, é o pão que sacia a nossa fome, é a sede que sacia é a água que sacia a nossa sede. Escolhi esse tema, meus irmãos, para esta época, pois amanhã é domingo de Ramos, quando Cristo entra triunfante na cidade, montado em um burrico humilde, não como grande general e potestade da terra, mas como humilde emissário do Deus de amor, que vem revelar esta face do Pai Criador. E na Páscoa, lembremos que Ele é o Cristo dos vivos, pois mostra que a morte nada mais é que uma passagem do mundo material para o mundo espiritual, pois vivemos para sempre em espírito. Daí o significado da palavra Páscoa, que significa passagem. Força, meus irmãos, estamos vivendo tempos áureos para a humanidade, lição que jamais nossos espíritos esquecerão, pois diferente das outras pestes que já assolaram a humanidade, esta pandemia está conseguindo juntar as nações em solidariedade global. Potências econômicas dando prioridade às vidas humanas, em detrimento aos ganhos e lucros. Cidadãos de um mesmo país agindo e pensando como irmãos, literalmente, onde o vizinho no condomínio se dispõe a ajudar um desconhecido, simplesmente motivado pela solidariedade, pela esperança, meus irmãos, pelo amor ao próximo, como Jesus ensinou. Imagine como Jesus está contente, está feliz com essa situação, com essa semente que fez brotar dentro do nosso coração. Ah, meus irmãos, por estas coisas que tenho fé na humanidade. Sou sim otimista e esperançoso, pois sou cristão, tenho certeza do Cristo Consolador e do Pai amoroso. Meus irmãos, a paz de Deus e de Jesus com todos os meus queridos irmãos em Cristo Consolador, filhos que somos do mesmo Pai, soberanamente bom e justo. Um grande abraço, um grande beijo, boa Páscoa, a Páscoa do Senhor e a nossa, um dia.
Fiquem em paz e muito obrigado, meus irmãos.